Beleza, obrigada, Júlia. A proposta, antes de falar um pouquinho a respeito da proposta da aula que eu vou compartilhar com vocês hoje, então quero me apresentar, não sei se todo mundo me conhece, tem muita gente conhecida aqui entre nós, mas também acho que deve ter gente que eu não conheço, né? Então, eu sou a Rejane, uma das organizadoras desse curso, e sou professora aqui da Universidade Federal de São Carlos, campus de São Carlos, no curso de Letras e no programa de pós-graduação em Estudos de Literatura. Eu tenho atuado no tema da literatura contemporânea já faz bastante tempo e, mais recentemente, tenho trabalhado, sobretudo numa linha de pesquisa que a gente tem aqui no programa de pós-graduação em estudos de literatura, que se chama Literatura, Linguagens e Meios. E dentro dessa linha de pesquisa, tenho trabalhado com questões relacionadas à literatura digital e à literatura do contexto digital. A gente vai falar um pouquinho justamente sobre isso hoje, né? Acho que seu microfone está aberto, Júlia, se não me engano. Aí, beleza, obrigada. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? O título da aula que eu escolhi falar aqui com vocês hoje é Ativismo Político e Desprogramação da Técnica em 3 obras da literatura digital brasileira. Mas já vou pedindo desculpas antecipadas, se não for possível, se não der tempo da gente conversar a respeito das 3 obras, né, que eu havia planejado conversar com vocês hoje. Pode ser que não dê tempo, e aí, então, a gente conversa sobre elas numa próxima oportunidade. Ricelli levantou a mão? Deve ter levantado por engano, será? Acho que sim. Eu vou pedir, então, para que vocês guardem as suas questões, ou então as coloquem no chat. Ah, tudo bem, Ricelli, não tem problema. As coloquem no chat, mas eu vou tentar respondê-las e abrir para discussão no finalzinho do meu tempo, justamente para que eu possa, então, desenvolver uma linha argumentativa um pouco mais coerente. Eu acho que fica mais interessante assim. Quando a gente está presencialmente, tudo funciona diferente, né? E a gente pode conversar, enfim, dialogar efetivamente. Agora, sim, online, tendo que levantar a mão, escrevendo no chat, tudo parece que fica um pouco truncado. Então, eu prefiro organizar o pensamento dessa maneira, né? Fazer uma exposição inicial, e eu prometo que no final, então, eu deixo um tempo para a gente poder conversar a respeito dessas coisas, todas que eu estou propondo hoje, né? Eu vou começar, gente, com o que eu chamo de alguns pressupostos, né? São pressupostos porque eu não vou debatê-los em profundidade, né? Mas eles são importantes para o desenvolvimento da minha argumentação aqui, né, com vocês. Esses pressupostos, eles estão relacionados com alguns conceitos com os quais eu vou trabalhar hoje, e também com um método de análise que eu vou empregar, porque a minha proposta de aula tem a ver com isso. Tem a ver com discussão de conceitos e também com uma proposta analítica de literatura digital, né? O primeiro conceito com o qual eu vou trabalhar e que eu estou compreendendo aqui como pressuposto, eu acho que ele efetivamente pode ser compreendido como um pressuposto, porque afinal de contas vocês leram o texto, né? Espero que tenham lido o texto que eu compartilhei com vocês, que era o texto base para a aula de hoje, além das obras, né, que nós vamos discutir. Eu compartilhei um texto com vocês que é um verbete muito curto, muito simples, embora espero que não simplório, né? Em que eu tento definir literatura digital, né? E faço isso a partir de um esforço que é, então, o de documentar um pouco a história desse termo, né? Tentando esclarecer, então, o básico do básico, que literatura digital não é literatura digitalizada,
né? E a gente vai, acho que com a análise das obras, das 3 obras que eu vou propor mais tarde, acho que isso vai ficar bem claro, né? Mas eu acho que que o texto, né, o verbete da Mediapédia que eu compartilhei com vocês, acho que já dá para ter uma boa noção de qual é essa cama de gato em que nós estamos nos deitando hoje para discutir essa temática que eu estou propondo, né? Então, quando a gente está falando de literatura digital, nós estamos falando, sim, de um problema que é um problema epistemológico, né? A literatura digital, ela ainda é uma conceituação bastante instável, no sentido de que os conceitos não estão absolutamente estabelecidos, consolidados, né? Então, trata-se de um conceito, a literatura digital, trata-se de um conceito ainda muito instável, e um conceito instável que, no final das contas, é o reflexo de todo um campo de estudo que ainda está se consolidando, né? Eu diria que a literatura digital, enquanto experimentação literária, ela já é uma literatura consolidada. Mas eu não arriscaria dizer que o campo dos estudos sobre a literatura digital é um campo consolidado, né? E eu coloquei, então, nesse slide, uma captura de tela da tela inicial do Observatório da Literatura Digital Brasileira, porque eu precisava lembrar de falar para vocês, né, que, evidentemente, a literatura digital não se encontra nos livros, né? Então, a gente tem que buscar a literatura digital em alguns ambientes que não são os ambientes tradicionalmente relacionados à produção, à circulação e à fruição da literatura. E, então, alguns desses ambientes são os repositórios, os arquivos, as antologias online, digitais, que reúnem essa produção, né, literária ainda tão instável para a gente e, na medida do possível, preserva essa produção literária digital também, né? A questão da preservação é uma questão sensível, eu diria que muito complexa, irresolúvel, irresoluta, né? Irresolvível, se é que essa palavra existe, mas incontornável, né? Por quê? Porque a literatura digital, ela padece dos mesmos problemas da tecnologia com a qual ela se constrói, que é a tecnologia digital. E a obsolescência tecnológica é um problema, né? E é um problema que se coloca também para a literatura. Uma das obras que eu pedi para que vocês lessem para a aula de hoje saiu do ar faz 2 semanas, né? A In Memoriam vocês provavelmente não puderam acessar. Salvo engano, né? Pode ser que isso seja um problema do meu navegador, mas eu acho que não é, porque eu pedi para outras pessoas testarem. A In Memoriam está, então, inacessível. Eu ainda não consegui descobrir por quê, né? Mas é algo que acontece com frequência e com muitas obras da literatura digital, e não só brasileira, né? E é por isso, então, mais uma vez, que eu trouxe também a captura de tela do site do Observatório, porque o Observatório e o Atlas, né, que está ali embaixo, naquele linkzinho ali, né, o Atlas é um arquivo de literatura digital que tenta, na medida do possível, então, preservar as obras da literatura digital brasileira do total desaparecimento. Isso significa que nós conseguimos, por exemplo, fazer com que o In Memoriam seja recolocado no ar, esteja disponível, funcionando da maneira como ele funcionava antes, há 2 semanas atrás? Não, né? Mas é possível que a gente encontre, que a gente entre em contato com essa obra a partir da sua documentação, né? Esse é o esforço que nós temos feito, então, no Observatório da Literatura Digital Brasileira e no Atlas da Literatura Digital Brasileira, que é esse arquivo que temos construído aqui na UFSCar já faz algum tempo, já faz alguns anos, né?
Eu falo temos construído porque, enfim, isso daqui é trabalho para a vida inteira, não tem fim, né? Porque conforme novas obras vão aparecendo, elas vão sendo inseridas no arquivo e esse arquivo vai sendo ampliado. Então, o primeiro pressuposto, né? Eu estava falando dos pressupostos dessa aula, o primeiro pressuposto diz respeito ao que é literatura digital. Eu espero que a gente não precise entrar na discussão terminológica, porque vocês já leram o texto que eu compartilhei com vocês, e porque nós vamos retomar a discussão terminológica quando formos efetivamente ler os trabalhos, né, que eu compartilhei com vocês, as obras que eu compartilhei com vocês. O segundo pressuposto diz respeito menos a uma questão terminológica, embora seja uma questão terminológica também, uma questão de conceito, mas para mim, nesta aula, está funcionando como uma metodologia de trabalho, né? Nessa linha de pesquisa que eu disse, na qual eu tenho atuado aqui na UFSCar, tenho desenvolvido, juntamente com a professora Luciana Salazar Salgado, um programa de pesquisa em que nós tentamos observar a midiasfera, né, esse universo, esse ambiente digital, a internet e todas as outras coisas, né, a partir de uma ideia que vem de um filósofo francês chamado Régis Debray, que é, então, o conceito de medium, né? O conceito de medium, ele substitui, na minha opinião, de uma maneira muito mais proveitosa, uma ideia ou um conceito com o qual, nos estudos literários, a gente trabalha com mais frequência, que é o conceito de suporte, né? Eu não gosto do conceito, da ideia de suporte, porque quando a gente fala em suporte da literatura, ou em suporte do texto literário, a impressão que nós temos é que trata-se de um cabide, né, que recebe alguma coisa que está pronta, né? Então, trata-se de uma forma que recebe uma ideia que está pronta, né? Eu não gosto desse termo, embora muita gente use e as pessoas continuam usando, e em alguns momentos eu vou usar também pela facilidade, pela, né, maneira como esse termo circula de uma maneira muito mais tranquila para a gente do que o conceito de medium, mas se eu falar suporte aqui hoje, vocês devem entender nessa outra perspectiva, que é essa perspectiva mais ampla, que pressupõe uma união de dispositivos e disposições. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Quando nós estamos falando de um medium digital, ou de qualquer outro medium, por exemplo, podemos entender o livro como um medium, né? Nós devemos entender que ele é a união de um artefato material, né, com a sua constituição material, com as suas características físicas, com as suas características de objeto no mundo, mas eu devo também entender esse medium como a união, então, desse dispositivo material com as disposições que ele enseja, né? O que significa isso? Ora, ler um livro, e isso é tão básico que eu acho que eu não preciso nem dizer, né? Ler um livro não é a mesma coisa do que ler na tela do computador, do que ler na tela do tablet, do que ler na tela do celular, né? Há disposições que são disposições relacionadas à maneira como nós lidamos com o dispositivo, a maneira como esse dispositivo circula no mundo, a maneira como esses dispositivos e os textos que estão ali, né, nesses dispositivos, se legitimam ou não se legitimam, as subjetividades que estão relacionadas com a maneira como eu lido com esses dispositivos físicos, né? E aí eu trago uma citação desse filósofo, uma citação de que eu gosto muito, que é de um texto, vejam só que ironia, que se intitula A Dinâmica do Suporte, né?
em que ele diz o seguinte: o utensílio de inscrição modifica o espírito do traçado, mas modifica também os traços do espírito de um tempo, o estilo de um Zeitgeist. O que o Debré está dizendo para a gente aí, né? E ele dá um exemplo que eu acho sensacional. Ele diz assim, um romance existencial, pensem num romance, sei lá, vamos pensar num texto, num romance da Virginia Woolf. Podemos pensar até, não precisa nem ser existencial, não precisa nem ser experimental. Vamos pensar num romanção do século XIX, Madame Bovary. Agora, pensa se esse romance existencial, se esse romance introspectivo, se esse romanção seria possível no momento em que a inscrição material se dava nas tabuinhas de argila, quando não existia papel. Né? Então, eu acho interessante pensar nisso, para a gente entender que a relação entre os dispositivos de inscrição e os formatos das textualidades, né, tem uma relação indissociável. Então, esse é um pressuposto também aqui básico para a nossa conversa de hoje. Eu estou entendendo que a literatura digital é uma literatura que só pode existir num tipo específico de dispositivo que enseja diferentes, distintas disposições subjetivas, disposições físicas da minha corporalidade em relação à textualidade, que enseja diferentes formas de legitimação dessas textualidades, que enseja diferentes formas de circulação dessas textualidades. Então, esse é o meu segundo pressuposto para a aula de hoje. O meu terceiro pressuposto para a aula de hoje também é um pressuposto teórico, né, evidentemente, mas que aqui está funcionando também como um pressuposto metodológico, né? Trata-se de uma ideia de sistema literário, de uma formulação teórica a respeito de sistema literário, que foi proposta, então, pelo Itamar Evenzoar, um teórico que tem sido muito lido, sobretudo no campo da tradução, mas que, infelizmente, sob o meu ponto de vista, tem sido pouquíssimo lido nos estudos literários. Né? E o Evenzoar vai propor uma ideia de sistema literário, vai propor uma formulação de sistema literário que envolve de maneira deshierarquizada, né, a inter-relação desses diferentes fatores aí que estão em volta dessa minha pequena constelação aí, né? Então, quando nós falamos de sistema literário, nós falamos da relação entre produtos, produtores, consumidores, mercados, instituição e repertório. Eu confesso que gostaria de continuar falando sobre isso, que é um tema que me é bastante caro, e eu acho essa discussão do Itamar Evenzoar muitíssimo produtiva para os estudos literários, e muito mais produtiva ainda, se é que é possível, né, para pensar um tipo de literatura ou um conjunto de objetos literários, ou ainda um funcionamento sistêmico da literatura, né, de um momento em que nós estamos assistindo à convivência de dois sistemas culturais distintos, né? O sistema da cultura impressa e o sistema da cultura
digital. Entender como esses dois sistemas, eu não acredito que eles ainda vão se substituir um ao outro, né? Mas eu acredito sim, com toda a minha convicção, de que nós estamos assistindo uma convivência tensa entre esses dois funcionamentos sistêmicos distintos, né? O sistema da cultura digital, e pensando o sistema da literatura digital, e o sistema da cultura impressa, e o sistema da literatura impressa, embora se comuniquem em muitos momentos, em muitos outros momentos funcionam de maneiras distintas. E onde é que nós vamos ver esses funcionamentos distintos? Nessas distintas esferas, né, de consolidação do sistema, então, que o Evenzoa vai chamar aí de fatores, né? Produto, produtor, consumidor, mercado, instituição e repertório são fatores literários, na perspectiva do Evenzoa, que nos ajudam a descrever o funcionamento de um sistema literário, né? Nos ajudam a entender de que maneira, por exemplo, um texto, uma textualidade X, né, se transforma nisso que a gente entende por literatura, né? Porque eu acho que todo mundo aqui está cansado de saber, mas nunca é bom deixar de repetir que os textos não nascem literários, né? Os textos se constituem como textos literários a partir de complexas negociações que se dão no diálogo dessas diferentes instâncias ou fatores, né? E aí, então, entendendo nos estudos literários, a gente acaba privilegiando a discussão do produto, né, do sistema literário. Qual que é o produto do sistema literário para os estudos literários? Ou pelo menos o produto mais consagrado dos estudos literários? É o texto literário, né? Mas a perspectiva que eu gostaria de adotar aqui, né, e que eu tenho adotado no meu programa de pesquisa, aqui na UFSCar, deshierarquiza, é uma perspectiva menos textocêntrica, então, o que me interessa é compreender mesmo a articulação de todos esses fatores de maneira deshierarquizada. O que significa dizer que interessa, né, para a minha perspectiva, entender como o mercado funciona, como se dá a circulação dos textos, porque na minha perspectiva, por exemplo, né, onde um texto circula pode ajudá-lo ou não a ser legitimado como literatura, né? E aí, quem lê os textos e como esses textos são legitimados, né? De que maneira esses textos entram ou não numa perspectiva canônica, quem escreve esses textos, né? Todos esses são fatores que nos ajudam a compreender o funcionamento, então, disso que o Evenzoa chama de sistema literário. Está parecendo que é muito pressuposto, né? Mas vocês vão ver que, para o desenvolvimento da argumentação que eu quero propor aqui, essas discussões, elas são laterais, né? Evidentemente, elas ajudam na compreensão da minha argumentação principal, mas elas não são definidoras ou definitivas para a compreensão da minha argumentação. Então, é por isso que eu estou passando por essas discussões de uma maneira, assim, bastante acelerada, né? O meu último pressuposto está relacionado, né, eu tinha que dizer, então, se eu estou falando lá de ativismo político no título da minha aula, né, e então eu tenho que entender um pouquinho o que eu gostaria de dizer como proposição, discussão, reflexão política no interior dessas discussões levadas a cabo pelos meus interesses de pesquisa na literatura digital.
E aí eu fui buscar lá no site do Media Lab, que é um grupo de pesquisa muito importante da Federal do Rio de Janeiro, um conceito de tecnopolítica. Na verdade, não é um conceito de tecnopolítica, mas eles descrevem da seguinte maneira um eixo de pesquisa que eles têm dentro do Media Lab, que se chama, então, tecnopolítica. Mas eu achei que, para minha finalidade aqui, de explicar isso como um pressuposto da aula, funcionaria bem, né? Então, o que seria, como entender a tecnopolítica? Como entender uma perspectiva tecnopolítica das mídias digitais, né? Eles dizem lá, então, que este eixo explora os diversos modos de habitar e agir coletivamente nas redes sociotécnicas contemporâneas. Trata, sobretudo, das implicações políticas e sociais das tecnologias, seja no campo do exercício do poder e do controle, seja no campo das táticas de resistência e de ação coletiva. Então, eu acho que vale a pena gastar um pouquinho de tempo para falar dessa perspectiva, que é uma perspectiva tecnopolítica, né? Pensando que um pressuposto do pressuposto, né, é que as mídias digitais, como nenhum medium, né, são neutras, não são neutras, né? As mídias digitais, como nenhuma outra mídia, como nenhum outro medium, são neutros. Por que não são neutros? Ora, se eu estou entendendo aqui que o medium é a junção de dispositivos, ou seja, de ferramentas, de materialidades, de objetos com disposições, que são relações subjetivas que se estabelecem a partir desses dispositivos, obviamente eu não posso acreditar que um computador é só um computador, que um algoritmo é só um algoritmo, que uma rede social é só, ingenuamente, uma rede social, né? É preciso entender que os mediums digitais, eles engendram funcionamentos políticos, sociais, culturais, que, num país da periferia do desenvolvimento tecnológico, como é o Brasil, tem importância muito grande, né? Eu acho que tem importância grande em todo lugar. Mas num país como o nosso, da periferia do desenvolvimento tecnológico, em que nós todos somos encarados e nos portamos como apenas usuários da tecnologia, né? Sem entender o funcionamento da tecnologia, sem entender como é que, por exemplo, os algoritmos do YouTube, do Facebook, do Instagram, engajam, né, ou promovem o engajamento de conteúdos da extrema-direita de maneira muito mais eficiente do que conteúdos, sei lá, progressistas. Se a gente não entende isso, né, isso é muito grave para o funcionamento da nossa democracia, para o funcionamento, né, da nossa compreensão enquanto país, né? E eu acho que, não sei se conhecem, se não conhecem, fica a dica para assistirem a série que está na Netflix, né? Que se chama, acabei de esquecer o título, mas a Júlia certamente vai lembrar. Não lembra. Renata certamente vai lembrar. Alguém há de me socorrer. O dilema das redes. Obrigada, Melissa. Muito obrigada. O dilema das redes, né? Então, a partir é um documentário básico para entender, né, o funcionamento das redes sociais e das tecnologias digitais de maneira geral, e a maneira como esses mecanismos, como esses veículos, decididamente impactam, né, o funcionamento das democracias contemporâneas. E isso é muito grave. Mais grave ainda se nós pensarmos que
a nossa discussão a respeito da regulação das Big Techs não foi para frente, né? Está arquivada. Então, acho que isso é algo com o qual a gente precisa realmente se preocupar bastante, né? Muito bem. Então, às 17h36, tudo que eu consegui falar até agora foi dos pressupostos dessa aula, né? Mas, enfim, eu acho que realmente valeria a pena a gente passar por eles para que algumas coisas, para que a gente tenha um chão, né, comum a partir do qual desenvolver a nossa aula de hoje e a minha argumentação aqui ao longo dessa tarde. Então, a proposta da aula, e agora eu vou ter que amarrar tudo isso que eu falei até agora, né? Porque eu pensei na ideia, eu pensei nesses pressupostos justamente para vocês entenderem qual é a proposta da aula, né? Eu quero discutir, então, 3 obras da literatura digital. Literatura digital é um dos nossos pressupostos aqui, né? O conceito de literatura digital é um dos nossos pressupostos, né? Discutir como 3 obras da literatura digital brasileira abordam temas contemporâneos sensíveis, nós veremos que temas são esses, né? Ao mesmo tempo em que colocam em questão as mídias digitais, a estrutura dessas mídias digitais, o funcionamento dessas mídias digitais e os impactos que essas mídias digitais têm no interior do nosso sistema cultural, né? Então, vejam, trata-se de uma abordagem que vai discutir a questão política menos, embora isso também apareça, né, mas menos pela tematização das questões políticas e mais por uma mobilização política das mídias digitais para discutir o próprio funcionamento das mídias digitais. É nesse sentido que essas obras, as 3 obras que eu escolhi de literatura digital brasileira para discutir com vocês hoje, são políticas, né? Elas não são discursivamente políticas, né? Elas não são tematicamente políticas, embora eu acho que lá no final da aula nós vamos descobrir que elas são sim, né? Mas elas se colocam como politicamente engajadas no momento em que ocupam, né, as mídias digitais a partir de um movimento que o Arlindo Machado, né, que é um estudioso da arte e da tecnologia, recém-falecido, infelizmente, né, tem proposto como desprogramação da técnica. Né? O que o Arlindo Machado vai dizer? Né? O Arlindo Machado vai dizer o seguinte: ora, a técnica e as tecnologias, elas são ferramentas do capitalismo. Né? Em que medida? Na medida em que elas são criadas, né? Ele está falando das tecnologias contemporâneas, sobretudo das tecnologias digitais, né? Elas são criadas para, vou usar aquela palavra que está, né? Aumentar a produtividade. Né? É disso que se trata, é para isso que as tecnologias são concebidas, para aumentar a produtividade, para aumentar o ganho de capital. Como é que a arte e a literatura podem, então, se apropriar dessas técnicas e tecnologias que têm uma função muito específica no sistema capitalista, né? E fazer com que essas técnicas e tecnologias assumam outras funções, que não é mais a da produtividade tecnocapitalista, mas é uma função artística, né? Então, a partir do momento que nós compreendemos essas 3 obras da literatura digital brasileira como obras que desprogramam a técnica ou a tecnologia, ou ainda
promovem desvios de distintas maneiras na técnica e na tecnologia digital, né, para inserir uma proposta que é uma proposta estética, mas ao mesmo tempo é uma proposta política, né, nós temos então o que o Arlindo Machado vai chamar de desprogramação da técnica. Então, o meu convite para a aula de hoje, né, é o de fazer aqui, primeiro, antes de ser um convite, é um pedido, né? Um pedido para que a gente entre na aula de hoje com o coração aberto. Coração e cabeça, tá bom? No sentido de que nós temos que fazer aqui o que uma doutoranda minha falou há algumas semanas atrás, numa reunião do grupo de pesquisa, e que eu já estou citando, né? Que é um exercício de crítica inespecífica. Vou dar o contexto dessa proposição da Renata Amâncio, porque é muito bacana, né? A ideia de literatura inespecífica, ela já tem sido, esse conceito já tem sido debatido, discutido, proposto por diferentes autores, a partir de diferentes formulações, né? Então, a ideia de inespecificidade literária, ela vai ser formulada pela professora argentina Florença Garramunho, numa obra que se chama Frutos Estranhos, né? Um texto muito, muito bacana. Quem trabalha com literatura contemporânea precisa conhecer essa obra, ela é meio que incontornável, né, para as nossas discussões. Muito bem. A Florença Garramunho, na verdade, está dando nome, né, está formulando um conceito a partir de reflexões de diversos autores. Entre eles, a Josefina Ludmer, que vai falar de campo expandido, o Rancière, Jacques Rancière, que vai falar de uma ideia de... Ai, meu Deus, esqueci, de partilha do sensível, né? E outros autores que em diferentes momentos vão dizer que a literatura, ou aí o Canclini também, que, né, o Nestor Garcia Canclini, outro autor que é argentino e radicado no México, né, que vai dizer, então, que a cultura contemporânea, as artes, e eu estou levando em consideração aqui que a literatura é uma forma de arte, então ela pode ser compreendida a partir dessa abordagem também, né? Ela se vê num momento de fronteiras desdefinidas, como a Renata colocou ali, né? Um momento de desbordamento de fronteiras. O que eles querem dizer é que parte da produção literária contemporânea e parte da arte contemporânea só pode ser compreendida no momento em que nós rompemos com os limites da especificidade disciplinar. Né? E aí temos que entender, então, que a literatura como disciplina, como campo de conhecimento, é muito recente no final das contas, né? É coisa do final do século XIX, começo do século XX, né? E que essas caixinhas, né, em que nós separamos, então, literatura, arte, mídia e etc., são caixinhas que se nos ajudam, e nos ajudam em muitos momentos, né, inclusive para que a gente encontre lugar político no funcionamento, por exemplo, da universidade, né, essas caixinhas também nos atrapalham, né? Quando nós lidamos com objetos, que são objetos cuja proposta de fruição envolve a leitura, o saber ler, a fruição
de outros campos artísticos, de discussões e de estruturas estéticas que não são exclusivas da literatura. E aí, então, a partir dessa ideia de literatura inespecífica, a Renata Amâncio formulou essa ideia de crítica inespecífica. Por quê? Porque é uma crítica, então, que tem que se jogar. É isso que eu quero dizer. Acho que todo mundo entende aqui um pouco quando eu falo isso, né? É uma crítica que tem que se jogar, é uma crítica que tem que estar aberta aos desafios, né? Que são inerentes a trabalhar com objetos literários instáveis, desdefinidos, que ainda não se consolidaram nem como cânone, nem como literatura, nem como texto, né? Então, a ideia é lidar com o coração aberto, né? Então, é esse o convite que eu vou fazer aqui para vocês hoje, para a gente ler as 3 obras, se der tempo, que eu estou propondo aqui, a partir, então, dessa ideia de uma crítica inespecífica, que vocês podem colocar aí do ladinho, igual a Coração Aberto. A primeira obra, então, é essa que, né, infelizmente, eu disse para vocês, né, saiu do ar faz 2 semanas. Quando eu propus o resumo para a aula, ela estava no ar. E aí, 2 semanas atrás, quando eu fui fazer, fui compartilhar com vocês o link, né, para que vocês pudessem ler a obra, ela já não estava mais disponível. Mas eu coloquei lá, né, junto com o link de acesso para a obra, eu coloquei o link de acesso à documentação da obra. Então, eu comecei falando um pouco a respeito do quanto a literatura digital nos coloca muitos desafios, e um dos desafios é justamente lidar com objetos instáveis, né, que um dia estão disponíveis e outro dia não estão disponíveis. Como é que a gente lida com isso? E o Atlas tenta fazer esse trabalho, que é o trabalho de documentação. Então, se nós não tivéssemos, né, o vídeo que vocês, espero, já acessaram lá no Atlas, né, o vídeo de navegação simulada, a ficha de mapeamento da obra, ou seja, né, a descrição da obra, né. Se a gente não tivesse isso, o que a gente saberia é que essa obra estaria perdida, pelo menos até ela voltar a estar disponível, né? E pode ser que ela não estivesse mais disponível, como muitas obras da literatura digital da década de 90 e começo dos anos 2000, não estão mais disponíveis e não tem mais documentação, né? Enfim, estão perdidas. Essa é a grande verdade. Então, vocês devem ter visto o vídeo de navegação simulada e também, espero, devem ter lido a descrição taxonômica da obra, né? E lá, então, vocês encontraram algumas informações e eu vou apenas, de certa maneira, repetir algumas coisas aqui que eu acho que são importantes, né? Então, primeiro, o In Memoriam, esse é o título da obra, né? Essa obra foi produzida pelo Grupo Realidades em 2021. O Grupo Realidades é um grupo de pesquisa da Escola de Comunicação e Artes da USP de São Paulo, né, a ECA. Essa obra foi publicada em 2021, mas ela se refere a um período de tempo, né, que começa em 17 de março de 2020, que é o dia da primeira morte de por Covid-19 no Brasil, né? Então, trata-se, até o momento, de uma obra que não está mais acessível, espero que volte a estar acessível em breve, e reitero, então,
a importância da documentação, né, de fazer a documentação das obras literárias digitais de alguma maneira, para que a gente possa acessá-las. A gente não acessa a obra, né, mas a gente acessa, pelo menos, a documentação da obra. Quando a gente vai fazer, então, nós estamos entrando agora no que eu chamaria de um segundo momento da aula, né? Vimos um primeiro momento, que eu fiz uma discussão na chave dos pressupostos, uma discussão teórico-metodológica muito breve, e agora nós estamos entrando nesse exercício de crítica inespecífica, né, para o qual eu convidei vocês antes. O que é importante? É importante entender que a metodologia de análise de uma obra literária digital não vai ser a mesma metodologia de análise de uma obra literária impressa. E isso, minha gente, independe do viés metodológico, do recorte teórico a partir do qual você lê a sua obra. Independe se você vai fazer um estudo de estética da recepção, se você vai fazer um estudo formalista, se você vai fazer um estudo sociológico da obra, independe o recorte teórico. O modo de leitura tem que ser outro, né? Por quê? Porque a materialidade inscricional da obra é outra. Então, eu não tenho páginas para virar, eu não tenho capa, eu não tenho uma linearidade que me antes de pensar na linearidade do texto, né? Uma linearidade que me é ofertada pela especificidade da materialidade impressa. Ou ainda, da materialidade impressa, que foi digitalizada, ou ainda, da materialidade digital que simula o impresso. Porque o PDF é a materialidade digital, mas simula uma página impressa, em certa medida, né? Então, é importante a gente pensar que nós teremos um modo de ler, um modo de fazer a crítica, né, da literatura digital que é diferente da literatura impressa. Que modo é esse? A gente está descobrindo, fazendo, né? Não existe um manual como fazer crítica literária da literatura digital. A gente está aprendendo a fazer fazendo, né? Aqui eu vou compartilhar com vocês o meu percurso de análise crítica. No meu percurso de análise crítica, o que é que eu sempre procuro observar? Eu procuro observar as informações gerais a respeito da obra, onde ela foi publicada, quem a publicou, de quem é a autoria, né? Depois eu faço uma descrição da obra, e nessa descrição é importante que a gente atente para a maneira como a obra se dispõe enquanto materialidade digital para a gente, né? Em que programa ela foi feita, como é que ela se dispõe para a leitura, que tipo de interação eu, enquanto leitora, tenho que estabelecer com a obra para fazer essa leitura. Se não é virar a página, o que eu tenho que fazer? Né? Um terceiro elemento que é importante, falar do que trata a obra, né? O que está em jogo ali, do que está falando a obra, e de que maneira a obra fala o que fala a partir da materialidade específica em que ela é encarnada, né? E aí, por fim, claro, né? Por fim, não. Como penúltima instância, uma reflexão sobre o medium. Então, de que maneira essa materialidade específica da obra vai impactar, juntamente com a temática da obra, nos sentidos finais que a obra vai assumir. Acho que é mais ou menos assim que eu vou organizar a minha análise, então, né? E que espero que possa ser produtiva aqui para a aula de hoje também, né? Então, vamos lá. O que nós vemos o que nós víamos
quando nós abríamos, né, o In Memoriam, essa obra do Grupo Realidades. Nós víamos uma tela mais ou menos como essa que eu coloquei no slide, né? Nessa tela, é uma tela branca sobre um fundo cinza, né? É mais ou menos isso. Que mais que nós tínhamos? Nós tínhamos um texto escrito, né? Esse texto, a gente sabe que se trata da seção, de uma das seções da Constituição, intitulada dos Direitos e Garantias Fundamentais. O que mais que a gente via? A gente via do lado esquerdo dessa tela, né, parecia uma régua, né, só que uma régua com datas. Então, você podia mexer, né, isso tudo vocês veem no vídeo que está lá no Atlas, né, podia se mexer nesse cursor, era uma espécie de cursor, e você ia seguindo dia a dia, né? Desde o dia 17 de março, né? Você podia ir seguindo dia a dia, e conforme você ia mudando esse cursor, o texto da Constituição, ele ia se despixelando, porque isso você também vê, né? Dessa tela, desse texto, se soltam pixels, né? E esse texto, então, lá no dia 17 de março de 2020, quando você mudava o cursor para o dia 17 de março de 2020, esse texto ele estava ainda bem pretinho. As letras ainda estavam bem definidas. Quando você ia chegando mais próximo, né, as datas mais próximas com os números exorbitantes de mortes por Covid, esse texto ia ficando, então, cada vez menos nítido, porque então ia perdendo os pixels. O que nos levava a entender, então, que os pixels que se perdiam, né, que se soltavam da letra constitucional, representavam as mortes por Covid-19. Muito bem, o que mais que é importante? Então, isso é a maneira como a obra se dispõe para nós, né? O que mais que é importante entender, né? Antes de entrar na obra, era possível também acessar a página do Grupo de Pesquisa Realidades. E lá na página do Grupo de Pesquisa Realidades, que vocês podem encontrar, está disponível online, né? A página do Grupo de Pesquisa está disponível, embora a obra não. Vocês vão entender, então, que se trata de uma obra de visualização de dados, né? Que tira os seus dados do painel Coronavírus BRA, de onde, que é um banco de dados compartilhado publicamente pelo GitHub, de onde o DataSUS retirava as informações a respeito dos índices de mortalidade da Covid-19 no Brasil, né? Não sei se vocês se lembram, mas em 2020, o então governo brasileiro, deixou de divulgar os dados atualizados sobre o número de mortos e infectados por Covid-19 no Brasil. E aí houve, então, um consórcio de pessoas, um esforço coletivo do SUS, de meios de comunicação, de jornalistas, de entidades da saúde, de reunir esses dados e continuar disponibilizando essa informação. É desse mesmo lugar que essa obra, então, retira, né, os seus dados, que são a base do funcionamento da obra, né? Então, a obra ela é programada a partir desse GitHub, né? Algoritmicamente, de modo a compatibilizar, a tornar compatível os números de mortos e os números de pixels que se desprendem da letra constitucional. Bom,
Fica claro aqui que se trata, então, de uma obra que tem um tom político, e isso aparece quando você, no botão em que você saía, em que você clicava para sair da obra, aparecia uma frase que era assim: nenhuma vida é apenas um número, né? Então, fazer frente, né, à invisibilidade a que o governo brasileiro relegou as vítimas de Covid, quando decidiu censurar os dados das mortes, é uma proposição da obra, e é uma proposição política, né? Então, garantir a visibilidade dos números, do número de mortos, é sim uma forma, por mais paradoxal que isso seja, de garantir o respeito às vítimas, né? E aí me parece que a obra tem um desafio que é, assim, gigantesco. E eu acho, no final das contas, que ela consegue fazer frente, a enfrentar esse desafio de maneira inacreditável, né? De boa, né? Qual que é o desafio? Captar a perda de vidas, né? No final das contas, é isso que ela faz, captar a morte, ou seja, captar a perda a partir de números que crescem. Porque os números só cresciam, mas esses números representavam perdas. Tornar isso visível, me parece que é o principal desafio da obra, né? E eu acho que ela faz isso, né? Que a obra faz isso a partir, então, de uma estratégia que lança a mão do que o Manovich, né, vai chamar de uma capacidade que os computadores têm de utilizar o código numérico para facilitar o mapeamento de uma representação em outra. Porque, vejam, o que nós temos nessa obra, no final das contas, é a representação de números que está formalizada, essa representação numérica está formalizada de uma maneira específica, que é essa que vocês veem na obra, né? Então, o In Memoriam, ele mapeia os números crescentes das mortes por Covid, convertendo esse número numa imagem dinâmica que capta quase em tempo real, então, a subtração de vidas, né? Captava, né? Porque a obra não está mais funcionando, em tempo real a subtração de vidas, né? Então, conforme você movia o cursor, você percebia, né, o aumento do número de mortes e a aceleração do número da perda de vidas a partir do despixelamento da letra constitucional, né? O expediente, né, de representação aí, que revela a perda das vidas a partir da concretude dos pixels que se desprendem, evidencia não apenas, claro, e eu acho que aí é que está a conotação mais política da obra, né? Evidencia não só a perda das vidas individuais, como se já não bastasse, isso já é bastante complexo e forte, né? Mas, a partir do momento que se escolhe colocar a letra constitucional para ser despixelada à medida que as mortes de Covid avançam, né? O que nós temos também é a representação da perda da dignidade coletiva do país, né? Um país que se acostumou com a tragédia, que foi vendo esses números crescerem, que foi vendo, que foi testemunha de toda sorte de negacionismo, né? E, no final das contas, no lugar dos números, desses números, o que nós temos são as palavras fundamentais de uma ideia de cidadania, de uma ideia de democracia, de uma ideia de direitos cidadãos, né? Que vai se esmaecendo, que vai se enfraquecendo, que vai se perdendo, né?
E aí, eu acho que se a representação dessas mortes se desse como se deram, né, em muita medida, apenas pela representação dos números que crescem, né, primeiro que a gente não consegue captar pela quantidade de números, pela quantidade de dados reunidos pelo DataSUS, a gente não consegue captar de maneira sensível a perda, né? Porque os números crescem e o que a gente tem que sentir é a perda. Então, eu acho que esse é o mérito da obra, né? E eu acho importante também sublinhar o quanto isso que a gente está chamando aqui de visualização de dados, né? E o Manovich é que vai dizer isso, né? A representação a partir da visualização de dados, ela é tão potente e tão importante em termos políticos, como a representação figurativa, a representação narrativa, por exemplo, das identidades sociais, das identidades raciais, das identidades culturais pelos veículos de comunicação, né? Então, entender como é que se dá a visualização de dados é muito importante. E aí, eu acho que também é muito importante, né, que quando nós estamos falando de visualização de dados, a gente precisa entender, né, precisa se questionar. Sempre quando nós vemos uma planilha divulgada no jornal, divulgada nos documentos oficiais, né, o que nós temos ali são expedientes de visualização de dados, que tem a fama de serem objetivos, né? Mas não são objetivos, eles são só uma maneira, entre outras, de dar a representar a realidade, né? Então, algumas questões que são importantes a gente colocar, né? Quem tem acesso aos dados que são visualizados de X ou Y maneiras? De que maneira esses dados estão sendo mapeados e que tipo de representação visível eles estão proporcionando? Quais são os vieses inerentes a essas representações? Nesse momento em que nós estamos vivendo, que o colonialismo de dados é um fato, discutir a representação e a visualização de dados é importantíssimo, para que a gente, então, possa entender, aí eu trago essa citação que me parece muito relevante, né? Que os dados não têm verdade. Pode ser que os dados que coletamos e transmitimos não tenham nenhuma relação com a verdade ou a realidade, além do que eles nos ajudam a construir. Então, entender que os dados não são objetivos, né? Que os dados, a partir do momento em que são visualizados a partir de um viés específico, é muito importante, né? E eu acho que a obra In Memoriam, acaba compreendendo isso, né? Porque nos coloca diante dessa certeza, né, de que os dados eles são tratados, eles são representados. E se eles são representados, eles não são a realidade em si, né? Os modos de visualização, a representação visual dos dados que não estão ao nosso alcance, mesmo aqueles que estão ao nosso alcance, né? Eles não são objetivos e eles não são neutros. Eu acho que a obra demonstra isso e ela constrói um posicionamento político por meio dessa representação visual específica. E quando ela faz isso, ela nos coloca questões a respeito
do próprio funcionamento da representação, da visualização de dados, né? E, claro, trata-se, então, de uma discussão política evidentemente relacionada com o problema da Covid-19 num país que, à época, tinha um governo negacionista, né? Coloca também em questão a perda dos direitos fundamentais, da dignidade básica cidadã, a que todos nós fomos submetidos por esse mesmo governo, né, pela censura a que fomos submetidos, pela não compra das vacinas, né, pela campanha de desinformação e etc. Mas também está relacionado, né, a questão política da obra também está relacionada com ao modo como a obra nos faz pensar no funcionamento desse medium específico, que é a visualização de dados. Muito bem. Já são 18h12, talvez realmente não dê tempo da gente discutir as 3 obras, mas então já vou, sem mais delongas, começar com a segunda, a que eu me propus discutir hoje, que é a Odiolândia, da Gisele Bigelman, uma obra de 2017, né? Pausa para a aguinha. Então, o que é importante? Saber as informações básicas, já coloquei aqui. Trata-se de uma obra da Gisele Bigelman, uma artista e professora, uma artista visual e professora também da Escola de Comunicação e Artes da USP. Foi uma obra produzida em 2017, então, para integrar uma exposição. Uma exposição que se intitulava São Paulo não é uma cidade, no Sesc 24 de maio, né? Aquele Sesc recém-inaugurado lá, bem no centrão de São Paulo, né? O que nós temos, então? Qual é a nossa descrição da obra? Como a obra se apresenta para a gente? Nós temos, então, vocês viram a obra, né? Essa obra está disponível, ela é um vídeo no Vimeo da autora, no canal Vimeo da autora, né? Ela se dispõe como um letreiro branco que passa horizontalmente sobre um fundo preto e possui uma paisagem sonora muito específica, né? A gente, enquanto esse letreiro corre, nós ouvimos uns sons de tumulto, de gritos, de bombas, latidos, né? E a obra toda tem duração de 5 minutos e 17 segundos. E é claro, né, que a maior ausência, o que mais está ausência o que mais está ausente nessa obra, talvez seja o que mais causa impacto, que é justamente a imagem, né? Trata-se de uma obra sem imagens. E aí a minha pergunta para vocês é: será que a gente precisaria de imagens? Ou, melhor ainda, será que é mesmo uma obra sem imagens? Eu diria que, na verdade, não se trata de uma ausência de imagens, eu diria que as imagens aí estão em absência, né? Elas estão, mas não estão. Elas não estão, mas estão, né? Em absência. Muito bem, do que trata a obra, então? Esse letreiro branco sobre fundo preto são sentenças violentas, horrorosas, né? Vocês devem ter visto, espero que sim. E essas sentenças foram publicadas em redes sociais, por ocasião de uma operação realizada pela Polícia Militar de São Paulo, na região central da cidade, numa região que naquela época, porque aí já mudou, né, era conhecida como Cracolândia. Então, foi uma operação violenta, muito violenta, de desocupação de uma região do centro de São Paulo, né,
pelos usuários de crack. O confronto, e aí é apenas um entre tantos outros, né? Aconteceu no dia 27 de maio e no dia 9 de junho de 2017. E foi muito repercutida pela televisão, pelas mídias sociais, gerou muita polêmica nas redes sociais, Facebook, Twitter, né? E muitos dos que condenavam a operação e a criticavam como desumana, e, claro, como mais tarde ficou mais do que provado, absolutamente inócua, né, se manifestaram nas redes sociais. Mas muita gente, um número muito maior de gente a favor da operação, também se manifestou nas redes sociais, né? E aí, no meio dessas manifestações, de repente começou a aparecer sentenças que resvalavam para o ódio, para a xenofobia, para o racismo, para a LGBTQIA+, fobia, enfim, toda sorte de preconceito, de violência, se reuniu, então, nesse ambiente digital que fazia repercutir a operação realizada pela polícia, né? É importante falar a respeito dessa obra, que no final das contas, o que vocês e o que eu estou discutindo aqui, é apenas uma das formalizações materiais possíveis para essa obra, porque na verdade ela tem outras duas formalizações materiais, né? Ela teve a primeira formalização material, que era num espaço expositivo, né? Nesse espaço expositivo, o espectador, acho que podemos dizer assim, né? O fruidor, entrava numa cabine escura, e nessa cabine, então, tinha uma tela, um telão, né? E nesse telão, nós víamos essa tela que vocês também podem ver no Vimeo, né? Essa obra também tem uma formalização material como livro impresso, ela foi publicada um pouco depois, né? E ela tem um livro, né? Claro, evidentemente, trata-se de uma outra coisa totalmente diferente, mas ela também se chama Odiolândia, né? E no caso do livro, são sentenças não só a respeito da desocupação da Cracolândia, mas também a respeito, agora eu esqueci o nome do prédio que se incendiou em São Paulo, no centro de São Paulo também, recentemente, e também a respeito da morte, do assassinato da Marielle Franco, né? O que é importante entender, então? Que nós temos diferentes formalizações materiais, essas diferentes formalizações materiais, obviamente, ensejam diferentes experiências de fruição, ou seja, a maneira como eu me coloco diante dessa obra, sendo ela um livro, sendo ela um objeto num espaço expositivo, e sendo ela um vídeo que eu assisto no Vimeo, são experiências totalmente distintas, né? Muito bem. O que mais que é importante falar a respeito da obra é que, então, trata-se de frases recolhidas, selecionadas e recontextualizadas pela autora, né? Então, essas frases não são de autoria da Gisele Bündchen, né? E aí, se a gente pensar em recolher objetos, frases, objetos, etc., selecionar e recontextualizar, ou seja, colocar num outro contexto essas frases, nos remete imediatamente a uma vanguarda artística que fazia isso como proposta artística e como proposta de vanguarda, que é o dadaísmo,
né? Se vocês se lembrarem bem, os ready-made dadaísta lá do Duchamp, lembram da fonte do Duchamp? Né? Quando ele pega uma fonte, um mictório, né, e coloca no museu, né, o que ele está fazendo? Ele está pegando um objeto da vida ordinária e conferindo, a partir da recontextualização desse objeto, conferindo a esse objeto uma legitimidade enquanto obra artística, né? A partir do momento que a fonte, o mictório, saiu de onde ela estava, sei lá, se era o banheiro, se era sei lá onde, né? E entra num museu, o museu, esse espaço que é um espaço institucionalizante, legitimador, né? Confere a esse objeto ordinário o status de obra artística. Eu não acho que seja a mesma coisa que a Gisele Biggelman está fazendo quando está fazendo essa obra. Ou, pelo menos, não na formalização material que eu estou optando por discutir aqui com vocês, né? Porque, vejam, se nós estivéssemos analisando a formalização material do espaço expositivo, sim, né? Então, a partir do momento que ela pega essas frases e coloca no espaço expositivo, o espaço expositivo é um espaço institucionalizante. A minha pergunta é, o Vimeo e o YouTube têm esse mesmo poder de espaço institucionalizante para a obra de arte contemporânea? Eu não sei se eu sei responder essa pergunta, né? Mas me parece que o movimento é um movimento um pouco diferente do que o movimento proposto pelo dadaísmo. Porque aqui, o que faz a Gisele Biggelman? A Gisele Biggelman pega as frases do ambiente digital, da vida digital, e devolve essas frases também para a vida digital. Porque é no ambiente digital que nós vamos fruir essas frases. É claro que elas são recontextualizadas, né? Mas essa recontextualização é uma recontextualização de propósito, né? Não de ambiente institucional. Bom, lá no espaço expositivo, né, lá no SESC 24 de maio, a forma como as frases de ódio se sucediam na tela tiravam do leitor, ou do espectador, se vocês preferirem assim, a possibilidade de acelerar a leitura, ou de saltar as sílabas, ou de saltar as palavras, ou as sentenças, ou se fosse num livro, né, saltar as páginas, como a gente faria com um texto estático. Isso significa que a obra, lá no espaço expositivo, imprimia ou impunha ao espectador, ao leitor, o seu próprio ritmo de apreensão. Quem dita o ritmo da leitura dessa obra não somos nós, leitores, é a própria obra, né? O vídeo do Vimeo, me parece que, embora o vídeo a gente possa acelerar, né? O chato é isso, né? A gente pode acelerar, né? Ainda assim, existe uma imposição do ritmo, que é uma imposição diferente da... Você tem que passar, você pode escolher não ler, mas você tem que tomar contato com essas palavras escritas na tela, essas sentenças de ódio escritas na tela diante dos seus olhos. E eu fico achando, gente, que isso é tão ou mais impactante, junto com a paisagem sonora que acompanha a obra, do que as imagens que poderiam estar aí, meio que, entre aspas, ilustrando tanto ódio, né? Eu acho que, embora a obra prescinda das imagens, né, abre mão das imagens, ela não pode simplesmente livrar-se das imagens, né? Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo,
diz respeito ao fato de que as imagens de violência que essa obra suscita para nós, seja pela sua paisagem sonora, seja pelo letreiro, né, pelas sentenças que se seguem no letreiro, são imagens que todo brasileiro está cansado de ver o tempo inteiro, em diferentes mídias, em diferentes lugares, né? Porque são imagens que, infelizmente, lamentavelmente, tragicamente, né, dão notícia da nossa indigência social, né, da nossa falência como uma sociedade absolutamente desigual, colonialista, racista, preconceituosa e etc. Né? Mas eu acho que existe um outro motivo ainda, né? E esse motivo está relacionado especificamente com a formalização material que eu escolhi analisar com vocês aqui hoje, que é o vídeo do Vimeo. Por quê? Porque ninguém que esteja diante de uma tela de computador, a um clique de distância do mundo, está a salvo dessas imagens. Eu não sei vocês, né? Mas quando eu vi essa obra pela primeira vez, a primeira coisa que eu quis saber é de onde tinham saído essas sentenças, essas frases, né? E aí, uma breve busca no Google me trouxe todas essas imagens violentas, né? Então, eu acho muito testemunha da especificidade desse medium específico, dessa formalização material específica, aquilo que antes eu chamei de imagens in absentia, né? Porque no fim das contas, essas imagens, elas não estão ausentes, elas estão ali, a um clique de distância, né? No nosso computador, na tela em que nós estamos vendo a obra, né? Ainda assim, me parece que a opção por não usar imagens, né, é uma opção interessante que a Gisele Biggelman faz, porque no final das contas, ela tira a obra dela, né, desloca a obra dela desse circuito de imagens proliferativas e deshistoricizadas das mídias sociais, sobretudo das redes sociais, de onde saíram justamente essas frases que ela recolhe, seleciona e recontextualiza, né? O que mais que eu preciso falar? Olha, realmente vai faltar uma análise de uma obra, infelizmente, né? Talvez eu fale rapidinho, né? Muito bem. Vou passar para a última obra que eu tinha. Ah, aqui tem uma imagem do espaço de exposição, lá mas aí em outro lugar, né? Que ela foi montada como exposição. Aqui é uma foto do livro impresso, né? E por fim, eu vou falar com muita pena, com muita dor no coração, mas vou falar muito rapidamente dessa terceira obra, só mesmo para que, enfim, a gente possa ir embora com o coração um pouco mais tranquilo e a gente possa falar, mesmo que brevemente, da obra do Flávio Komatsu, uma obra de 2021, que se chama Não Compre Este Conto, Não Compre Este Conto, Compre Comigo, ou Jeff Bezos vai ficar mais rico, né? Que se trata de como o próprio autor diz, né? Lá embaixo, um conto infiltrado na Amazon, né? Então é isso. Qual que é a formalização material dessa obra que eu trouxe para analisar com vocês?
a página de venda de livros da Amazon. É isso, né? Como é que se organiza o livro? O livro é um e-book, né? Que você baixa. Ele foi publicado pelo Kindle Direct Publishing, que é o sistema de autopublicação da Amazon. Está disponível para ser comprado lá, né? Ou no site do próprio autor. Eu gosto sempre de chamar a atenção que o título, que é super longo, na verdade, mais do que um título, é uma instrução, né? Então, essa edição é meramente ilustrativa. Não compre este conto por aqui, né? Então, é um conto infiltrado que faz uso da plataforma de vendas de livros da Amazon para dizer para você, no final das contas, não comprar livros pela Amazon. É disso que se trata, né? As instruções, elas são quase que espero que vocês tenham lido, né, o conto, e que vocês não tenham comprado da Amazon, que vocês tenham comprado do autor, né? As instruções são uma antecipação da temática do conto, que eu acho que, assim, para resumir, eu teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que a gente poderia identificar como um libelo / reflexão acerca do funcionamento do sistema literário, nesse momento em que as megastores, né, digitais, estão, vamos usar todas as palavras, né, falindo com as editoras e as livrarias tradicionais, né, não são as únicas culpadas, mas são uma grande culpada, né, do sistema editorial brasileiro está no perrengue que está, né. Os alvos principais da obra, do conto do Flávio Komatsu, são, evidentemente, a Amazon e o dono da Amazon, né, o Jeff Bezos. Esse modelo de negócios que é absolutamente predatório, mas não se reduzem a isso, né? As críticas do autor também chegam a nós, consumidores, que, assim, para facilitar a vida, para economizar uns trocos, porque a vida também não está fácil para ninguém, né? A gente vai comprando livros acriticamente pela Amazon, sem entender que a Amazon, gente, não vende livros. A Amazon vende os nossos dados, né? É disso que se trata. É por isso que ele está rico, não é de vender livros, né? Nem de vender livros, nem de vender as outras quinquilharias todas que ele vende lá, né? É de vender os nossos dados, é por isso que ele está multibilionário, né? Então, as críticas do autor também chegam até nós, né? Vai falar a respeito da posição do autor nesse sistema, vai falar do funcionamento do sistema literário também diante do funcionamento desse sistema editorial e desse sistema mercadológico específico, né? E aí, eu diria muitas outras coisas a respeito do conto mesmo, mas estou acelerando aqui para a gente ter pelo menos 10 minutos de conversa, né? É importante a gente pensar um pouco a respeito da ideia de infiltrar-se. O que significa infiltrar-se, né? Se a gente for no dicionário, a gente vai ver que infiltrar-se significa, entre outras coisas, inserir-se secreta ou subrepticiamente numa organização, num grupo, numa região, geralmente para espiar, fazer espionagem mesmo, e para agir em segundo plano, né? E me parece que essa mesma proposta do autor trata-se de uma infiltração, ele está ali fazendo uma ocupação de um ambiente no qual ele não se adequa bem, e para o qual, na verdade, em relação ao qual ele tem muitas críticas, né? Por extensão, a gente pode dizer, então, que
infiltrar-se nesse espaço diz muitas coisas. O fato de infiltrar-se nesse espaço da maneira como faz com que a gente compreenda muitas coisas a respeito do autor Flávio Komatsu, né? Não o autor pessoa física, me entendam bem, né? Dessa figura autoral que se coloca aí como ocupante de um espaço do qual, no fundo, ele não quer fazer parte, né? Ele não quer se misturar a esse espaço, né? Eu ainda faria uma reflexão sobre como esse experimento, né, literário do Flávio Komatsu também dialoga com o dadaísmo, com aquela ideia, né, de ocupar um espaço de uma maneira diferente com o que fez o dadaísmo, né? Eu ainda faria uma relação, uma comparação com o que aconteceu na Bienal de Artes, na Bienal Internacional de Artes de São Paulo, em 2008 e em 2010, quando um grupo de pichadores se infiltrou na Bienal, né, para questionar o espaço de exposição, e não só o espaço de exposição de arte, como também o funcionamento do sistema artístico brasileiro. Também faria uma discussão a partir disso, mas vou parar por aqui para a gente poder conversar um pouquinho que seja, tá? Então é isso, gente, muito obrigada. Agora eu vou olhar aqui, vou parar de compartilhar a tela e vou olhar os comentários que eu vi que vocês foram fazendo alguns comentários aqui Olha, tem gente chegando na hora de ir embora. Sim, a Nícia falou de uma ancestralidade do verbo evoco visual na poesia concretista, nessa nova materialidade literária. Nícia, essa conversa é uma conversa para um curso inteiro, né? Muitos autores, muitos teóricos, muitos críticos, muitos historiadores da literatura digital, né, reconhecem o concretismo como um elo importante, vou usar uma palavra ruim, mas uma fonte de inspiração, como uma referência, melhor, né? Como uma referência importante para a literatura digital. Eu tenho minhas ressalvas com relação a isso. Eu acho que sim, uma parte da literatura digital brasileira é absolutamente devedora das discussões da vanguarda concretista, sobretudo no que diz respeito a essa explosão da página, a implosão do verbo e a explosão da página, né? Mas muitas outras obras não, né? Essa, especificamente da Gisele Bündchen, não me parece devedora da tradição concretista, né? Eu acho que a obra da Gisele Bündchen está mais devedora de uma tradição que é da videopoesia, né? Que é muito anterior à literatura digital e que foi muito forte no Brasil, né? Mas muito pouco estudada nos estudos literários, muito mais estudada pelas artes plásticas, lamentavelmente, né? Mas aí é um assunto para um outro dia, né? A Renata falou que ficou pensando que depois, a autora da citação ficou pensando que depois dos mecanismos de legitimação, temos os mecanismos de deslegitimação. Olha, Renata, deslegitimação eu não sei, né? Acho que para uma parcela da literatura que hoje é publicada nas redes sociais, por exemplo, a gente pode falar de deslegitimação a partir daquilo que o Vicente Luiz Mora, né, propõe como literatura na intempérie. Mas
Eu acho que se trata de uma outra legitimação, né? É uma deslegitimação a partir dos parâmetros de legitimação e de valoração tradicionais do literário, que estão muito amparados pela cultura impressa. Mas há outros mecanismos de legitimação funcionando hoje em dia. Posso até dar um exemplo, né? Será que a lista dos mais vendidos da Amazon não é um novo mecanismo de legitimação da literatura? Então, não se trata simplesmente de uma deslegitimação, se trata-se de uma legitimação ou uma relegitimação a partir de parâmetros distintos. E esses parâmetros estão relacionados aos dispositivos e disposições do medium digital. Né? Quer falar alguma coisa? Você abriu a câmera? Se quiser falar, abriu o microfone também. Não te ouvimos. Ué. Agora, mudou. Agora ouvimos, era mau contato. Aquela conversa sobre os autores locais, um espaço que faz com que os leitores se afastem. Estava pensando nesse sentido. Sim, sim. É muito boa essa ideia também. A Nícia falou a respeito da literatura surda. Nícia, não tenho, assim, não tenho competência para falar sobre isso. Eu desconheço a literatura surda, mas sei que tem muita gente que estuda, muita gente. Nem tem tanta gente assim que estuda literatura digital no Brasil, mas existe um grupo na UFMT, eu acho que de 2 pesquisadores que têm trabalhado a literatura digital como estratégia ou como uma vertente da literatura surda. Eu não vou nem saber dizer exatamente para você qual é a linha de pesquisa deles, porque eu conheço assim mesmo só de ouvir falar, né? Eu nem nunca li nenhum trabalho deles. Né? Questões da lista. Tá. O Rubens falou, o historiador Robert Darnton afirmou certa vez em São Paulo que o tempo e os suportes da vida digital estão provocando a morte do autor, tornando a obra literária uma matéria efêmera. Acho que essa reflexão vai ao encontro da parte inicial da sua exposição da aula de hoje. É isso mesmo? Estamos diante da efemeridade da literatura? Eu acho que é totalmente isso. Eu acho que a questão é a seguinte, né? Os dispositivos digitais, eles fomentam disposições específicas. Uma delas é a nossa relação com a temporalidade. A nossa relação com a temporalidade, ela está absolutamente afetada pelo funcionamento dos dispositivos digitais. Né? Se nós estamos falando de literatura digital, nós estamos falando, então, de uma literatura que incorpora, de alguma maneira, os impactos da digitalidade, que a digitalidade tem sobre a vida social. E esse incorporar significa, inclusive, sofrer os mesmos impactos. Ora, a princípio parece até uma coisa, e eu acho que, no final das contas, são termos paradoxais. Quando nós estamos falando de literatura, o que nós entendemos até hoje como literatura pressupõe perduração no tempo. Né? Um texto literário, como eu já disse, não nasce literário. Ele se conforma como literário. E essa conformação, né, de um texto como literário depende muito da maneira como esse texto é publicado, circula, é lido, entra num repertório compartilhado culturalmente, e isso tudo, todo esse processo, gente, demanda tempo. Não é do dia para a noite.
E aí nós estamos diante da literatura digital, então, que pressupõe a necessidade dessa perduração, mas ao mesmo tempo é impactada pela aceleração das temporalidades de que padece ou que é característico das mídias digitais. Como lidar com isso? Eu não sei. O que eu acho, no final das contas, é o seguinte, que a literatura digital e a digitalidade de maneira geral, a cultura digital de maneira geral, está exigindo que nós revisemos o que nós entendemos por literatura. Por quê? Porque o que nós entendemos por literatura é totalmente tributário do modo de funcionamento da cultura impressa. Se nós estamos num momento em que a cultura impressa, não vou dizer que está cedendo lugar, eu vou dizer que a cultura impressa está convivendo com a cultura digital, nós vamos começar a perceber, então, confrontos, impactos. Então, de duas, uma. Ou não vamos ter mais literatura, ou nós vamos ter uma outra literatura. Uma literatura cuja ideia de obra literária vai ser menos definida pela perdurabilidade, pela integridade, pela criatividade, e vai ser mais definida por outras coisas, por outros valores, por outras formas de compreensão daquele texto. Que outras formas, que outros valores, que outras legitimações nós conferiremos à literatura produzida nesse momento, que é o momento da digitalidade, eu acho que tudo isso é o que a gente está estudando, né? Não temos respostas inequívocas, mas é evidente que a literatura e todo o sistema literário está sendo questionado, está sendo colocado em xeque por esse novo medium, né? Que também se oferece como espaço para a criação, para a circulação, para a institucionalização da literatura, só que a partir de outros parâmetros. E a gente precisa entender que parâmetros são esses, né? Deixe-me ver o que mais. Acho que era só isso que a gente tinha de questão. Alguém quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então a gente encerra hoje por aqui. A lista já está aí, né? A Júlia já compartilhou. Agradeço a presença de todos vocês, a paciência. Espero que eu tenha conseguido, né, fazer todo o percurso que eu tinha prometido, a despeito da análise da última obra ter sido prejudicada aí pelo tempo. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Até semana que vem. Obrigada, Júlia, pela assessoria e companheirismo de sempre. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.